Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estão fazendo as atividades sugeridas? Lendo e assistindo os materiais da plataforma? Hoje teremos mais uma aula de leitura e dessa vez conheceremos o gênero textual notícia. Eu sou o professor Rangel e esta aula é direcionada a todos os alunos do sexto ano da Escola Carlos Gereissati. Na aula passada, conhecemos a autobiografia de Malala Yousafzai, na qual ela nos conta como foi a recepção do seu nascimento por parte de sua família. Por meio do vídeo recomendado, também descobrimos que Malala sofreu um atentado por conta de denunciar na internet o extremismo do movimento talibã paquistanês, que não aceitava a educação de meninas. Ao sobreviver ao ataque, Malala tornou-se um símbolo de coragem pelo direito das mulheres à educação, recebendo inclusive o Nobel da Paz. Na aula de hoje, leremos uma notícia relatando o retorno de Malala ao Paquistão em 2018, 6 anos após o incidente que quase tirou sua vida. Vale lembrar que, após a tentativa de assassinato, Malala foi morar no Reino Unido. Como forma de motivação, sugiro que leiamos esta declaração proferida por Malala em um discurso célebre. Segundo ela, uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Mas o que é mesmo uma notícia? A notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação em geral, seja na televisão, em sites pela internet ou impresso em jornais ou revistas. Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. Quais são as características de uma notícia? As notícias são textos de cunho informativo, ou seja, que pretendem informar o leitor acerca de algo de interesse geral, de interesse da sociedade, algo relevante. Os textos das notícias são descritivos e ou narrativos. Descritivos porque exploram os detalhes acerca de um fato, e narrativos porque contêm os elementos típicos de uma narrativa, como personagens, tempo, espaço, lugar. As notícias são relativamente curtas e são veiculadas nos meios de comunicação, como internet, televisão, rádio, jornais, revistas. A linguagem das notícias é geralmente formal, clara e objetiva. Os títulos das notícias são classificados como principal e auxiliar. Veremos mais a respeito a partir do texto que leremos nesta aula. As notícias são escritas em terceira pessoa. Isso confere um tom impessoal ao texto, ou seja, o jornalista, ao escrever a notícia, pretende não expressar o seu ponto de vista e, para isso, escreve em terceira pessoa, como uma forma de estratégia.
As notícias baseiam-se em fatos reais, atuais e cotidianos. Quais são os elementos constituintes de uma notícia? Toda notícia tem manchete ou título principal, título auxiliar, lead e corpo da notícia. A manchete geralmente é grafada de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. O título auxiliar serve como um complemento do principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. O lead corresponde ao primeiro parágrafo, e nele são expostas as informações que mais podem despertar a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. Busca responder às questões: quem, onde, o que, como, quando, por quê. Esta estratégia é bastante utilizada em jornais devido ao seu caráter informativo e pode levar informações rápida e claramente ao leitor. Corpo da notícia. Trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes apresentam os outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como as personagens, o espaço e o tempo, são priorizadas. Agora que sabemos o que é uma notícia, suas características e seus elementos constituintes, convido-lhes a abrir seu livro na página 28. Nesta página, nós leremos a notícia Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, retorna a Mingora, no Paquistão. Procure um local silencioso e tranquilo para realizar sua leitura. Lembre-se de ler pausadamente e de reler algumas passagens do texto quando não entender algo direito. Então, dê agora, neste exato momento, uma pausa neste vídeo. Ao terminar a leitura, clique no play novamente. Já que concluímos adequadamente a leitura da notícia presente na página 28, podemos agora exercitar um pouco a identificação dos elementos constituintes. Como manchete, temos a seguinte: Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, retorna a Mingora, no Paquistão. A manchete em questão cumpre seu objetivo de chamar a atenção do leitor, com um título bastante sugestivo que desperta a curiosidade sobre o que Malala foi fazer em Mingora, no Paquistão. Como título auxiliar, temos o seguinte: essa é a primeira vez que ela retorna ao país desde 2012, quando aos 14 anos de idade foi alvo de um ataque do Talibã. Vemos que o título auxiliar em questão cumpre bem o seu papel de acrescentar algumas informações a fim de tornar a notícia ainda mais chamativa.
No primeiro parágrafo, temos o seguinte lead: eu deixei Suate com os olhos fechados, e agora eu retorno com os olhos abertos, declarou neste sábado a paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, em uma visita repleta de emoção a seu vale natal, um sonho realizado, 5 anos depois do atentado talibã que a deixou entre a vida e a morte e a transformou em um ícone mundial. Podemos perceber que o lead da notícia em questão, presente no primeiro parágrafo, sintetiza, de certa forma, o que encontraremos no texto. Menciona, por exemplo, a personagem principal, que no caso é Malala. Destaca o que houve, no caso, uma visita. Também menciona o lugar onde aconteceu o fato, no caso, o seu vale natal, bem como diz quando ocorreu o fato, que no caso é neste sábado. Por fim, temos o corpo da notícia, que trata da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos fatos. O corpo da notícia inicia-se no segundo parágrafo e vai até o fim do texto. Em relação à notícia lida, podemos chamar a atenção para outros aspectos importantes. O veículo de comunicação da notícia é o Correio Brasiliense. O veículo é a empresa, emissora ou entidade que faz uso de um determinado meio, por exemplo, Rede Globo, Folha de São Paulo, Diário do Nordeste, etc. O meio de comunicação da notícia lida é a internet. O meio é a forma utilizada para a transmissão da mensagem, por exemplo, televisão, rádio, internet, jornal, revista, etc. Nas notícias, temos sempre um jornalista responsável por ela. No caso, quem escreveu a notícia foi a agência France Press, e não um jornalista específico assumiu a responsabilidade da informação. Uma notícia sem data seria algo absurdo. É super importante mencionar quando ela foi publicada. No caso, a notícia que nós lemos foi publicada em 31 de março de 2018. Com base na explicação presente nestes slides e na leitura da notícia na página 28, responda à atividade proposta, lendo as questões e os itens com bastante calma. Caso necessário, reveja esta explicação e releia a notícia. Somente após assistir a este vídeo e ler realmente a notícia, entre em contato com o professor no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, caso você as tenha. Até a próxima semana. Bons estudos!